TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O programa Perfil Parlamentar de hoje vai contar a história do vereador Paulo Osmar dos Santos Diógenes, do Partido Social Democrático, o PSD. O parlamentar é humorista e deu seus primeiros passos na arte de fazer rir quando cursava comunicação social na Universidade Federal do Ceará, em 1978. Seu personagem mais marcante é a Raimundinha. Meu nome é Paulo Osmar dos Santos Diógenes. Nasci no dia 12 de abril de 1961. Muita gente pensa, que eu nasci em Fortaleza ou no Ceará, mas não foi. Eu nasci no Rio de Janeiro, quer dizer, nasci por acidente. Meu pai é cearense, minha mãe era carioca, e eles se conheceram em Fortaleza, nas férias que ela veio passar, se apaixonaram. Ele foi embora para o Rio de Janeiro, lá casou com minha mãe, nasceu a minha irmã mais velha, que é a Glória, Glória Diógenes, grande socióloga nessa cidade, grande professora, E ela nasceu, quando eu nasci, aos 4 meses de idade, a gente voltou para Fortaleza, ele voltou para a origem, que ele queria voltar, ele fez concurso do Banco do Brasil lá e foi transferido para cá. E a gente foi morar em Russas, E Russas me marcou muito na minha infância. Você mora numa cidade interior, numa rua principal, o papai é funcionário do Banco do Brasil, e eu me lembro muito bem que na praça tinha uma quermesse, Isso, assim, que tem coisas da infância que a gente guarda pro resto da vida. E eu me lembro que eu escutava muito na radiadora da quermesse a música do Altemar Dutra, Sentimental Eu Sou. Isso marcou. E eu me orgulho muito em ter morado o começo da minha vida no interior, porque a vida de interior é uma vida, eu acho que, e principalmente na época, na década de 60, era muito gostoso, você morar no interior. Todo mundo se conhecia, Estudei num externato, de freiras lá. E eu, assim, toda a vida fui um menino muito danado, E é interessante que quando eu era pequeno, eu sumia muito. Como morava no interior, eu adorava sair na rua, entrava numa casa, entrava na outra, conversava com o vizinho, conversava com outro, até um dia que eu sumi. Eu sumi e meu pai, desesperado, mandou fechar as cancelas que tem, da Polícia Rodoviária, achando que algum caminhoneiro tinha me levado. Mas não, eu estava no meio da rua, conversando com as pessoas. Sempre eu gostei muito, de conversar, de brincar. E o mais interessante, que quando eu era pequeno, também outra coisa muito inesquecível na minha vida, é que tinha uma apresentação no externato. E a mamãe, ensaiou comigo e com minha irmã Glória. Até eu me lembro da música, aquela eu gravo, brigou com a rosa de baixo. E eu todo prontinho, minha irmã em pé, botaram uma cadeirinha. Quando chegou na hora, eu não queria cantar. Peguei o microfone, joguei no chão. E, assim, engraçado, como as coisas mudam. Eu tinha aversão, a público, pelo que eu fiz, e aversão à foto. Todas as fotos minhas, tiradas pequeno, era chorando e todo mundo me segurando, E tinha outra coisa, como eu ia para a fazenda, a gente tinha uma fazenda lá perto de Jaguaribe, na fazenda chamada Sombrio, qual lá, todas as férias minhas eu passei lá, e eu acho que toda criança devia ter isso na vida, porque é muito impressionante, Você fica dentro, eu ia para a fazenda, que não tinha energia, que não tinha na época televisão. Me lembro muito que minha avó, que eu chamava de vovó, que era lá da fazenda, ela ouvia novelas em rádio. E eu ficava fascinado, porque até com aquela idade eu dizia assim, na novela, como você ouve só a voz no rádio, você é que imagina os personagens. Como é o mocinho, como é a má na novela, E eu ficava pensando, ela sentada no rádio, toda a vida assistia. E ali eu me criei, nas minhas férias todas as férias eu passava lá, com aquela brincadeira no meio do mato, criança, a gente correndo, que eram meus irmãos, minha irmã, brincando, criando brinquedos, que eu acho isso muito importante, A gente pegava, criava cavalo, criava... E eu acho que essa minha criatividade, vem muito da minha infância,
né? E essa coisa de interior mesmo, né? De passar férias no interior e de viver no interior. E até hoje, eu acho que eu saí do interior, dos matos, né? Como diz o Matuto, mas dos matos não saiu de mim, porque eu amo interior, amo a natureza. Eu estudei, né? O começo, né, de minha educação, eu comecei a estudar no colégio Santo Tomás de Aquino, que era um colégio ali que acho que tem ali atrás da igreja de Fátima, né, que o meu pai morava ali perto. Quando nós saímos de Russas, ele foi morar ali. E depois eu fui estudar no colégio João 23, que era ali na Antônio Salles. E agora o grande marco para mim foi quando eu cheguei no Colégio Brasil, né? O Colégio Brasil era ali na Dona Leopoldina. Foi aí que eu cheguei no colégio e me apresentaram o teatro, que lá tinha um professor de teatro, que o professor de teatro se chamava Wellington Soares, né? E o Francisco Soares, o Wellington foi presidente dessa casa, filha dele é vereadora, Germana Soares, e ali foi que me incentivou, e ali foi que eu descobri minha grande paixão, que era o teatro. Montamos um grupo no Colégio Brasil, né, de teatro. Aí já começou, minha família, meu pai, né, já começou a dizer, meu Deus, onde é que esse menino vai, né? E do Colégio Brasil eu fui para o Colégio Batista, Santos Dumont. No Colégio Batista, aí que o teatro veio mesmo, sabe? Aí que eu vi que o que eu queria era fazer aquilo. Montei um grupo de teatro no Colégio Brasil, montamos espetáculo, né? Começamos a fazer espetáculo no Colégio Brasil, ou no Colégio Batista, até que um dia nós montamos um espetáculo e a gente foi se apresentar no Teatro de Arena da Crédimos, que era ali na Avenida Santos Dumont. E quando eu cheguei no Teatro de Arena da Crédimos, eu conheci o pessoal de teatro que se diz assim, eram mais profissionais, né? Pessoas que gostavam. E lá eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas e vi que eu queria fazer muito mais além do que aquilo, do que uma peça infantil. Quando chegou em 1979, eu soube, né, através do Teatro da Crédimos, que tinha outros espetáculos, que eu passei a conhecer as pessoas, e soube que estava havendo um espetáculo chamado Padre e o Podre, que era um ensaio do pessoal da Universidade Federal de Ceará, na universidade, ali na Avenida da Universidade. E eu fui bater lá. Cheguei lá, tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, né, que me incentivaram ao teatro, o professor Valden Luiz, a Herotilde Honório, que era professora da faculdade e era diretora desse grupo, e eu entrei, né, de menor ainda, 16, 17 anos, entrei no grupo e fiz parte desse grupo de teatro, né, do Valden Luiz, que é uma peça muito boa, que chamava O Padre e o Podre, e aí me enveredei realmente para o teatro. Vi que eu queria teatro, eu queria palco, né, e eu amava, né, amava. Mas tinha um problema muito sério, né, que pelo fato de, nessa época, meu pai ser deputado estadual, né, veio de uma família, né, que o meu pai tinha muito preconceito em relação ao teatro, eu cheguei a apanhar muito, né, porque eu ia para o ensaio e o papai ficava me esperando para me dar uma surra, né. Ou eu disse, ou eu canso de fazer teatro, né, ou ele cansa de bater em mim, vai ser das duas opções. Mas aí eu continuei o teatro, né, estudava, fazia teatro, e quando chegou em 1980 e pouco, eu não me lembro precisamente, eu ainda não tinha 18 anos, eu fui embora para o Rio de Janeiro com minha mãe, eles se separaram, a mamãe voltou para o Rio. E eu voltei com ela, eu já na intenção de dizer, eu vou chegar no Rio de Janeiro e vou ter muito mais possibilidades de fazer o que eu amava, que era o teatro. Fui para o Rio de Janeiro, foi aí meu primeiro emprego, comecei a trabalhar no Banco do Estado do Ceará, agência Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, e trabalhava no banco e ia fazer cursos de teatro, né? Fiz vários cursos de teatro e me fascinei, né? Fascinei porque se tinha condições de achar um espetáculo todo dia no Rio de Janeiro. E aqui nessa época nós não tínhamos essas condições, né, de espetáculos, né? Era espetáculo uma vez ou outra, uma vez por mês, e as pessoas não valorizavam. Então, no Rio de Janeiro, eu tive essa possibilidade. E meu pai, achando, né, que eu estava fazendo a faculdade, eu estava fazendo curso de teatro, né? E nisso eu vim para Fortaleza, vim passar umas férias em Fortaleza e mudou minha vida, né? Porque eu cheguei nessas férias, conheci a mãe do meu filho, né? E aí eu resolvi que queria casar, né? E aí pedi transferência do Banco do Estado do Ceará para Fortaleza. Chegando aqui, parei o teatro, fui ser funcionário do BEC aqui, né, no centro da cidade, de Fortaleza, e continuei lá trabalhando na minha. Mais uma vez, o professor Valden Luiz entra na minha vida. Eu estava no banco, né, eu fazia a parte de atendimento, sempre eu gostei muito de conversar, e ele chegou e disse, Paulo, nós estamos montando um espetáculo para levar para o Festival de Inverno de Campina Grande, né, que chama-se O Eclipse.
E aí eu fiquei, aí é louco, né? Eu digo, nossa, eu parado, né, aqui trabalhando. E eu comecei a sair do banco e ir aos ensaios, né? Isso sem minha mulher saber, sem ninguém saber. Eu saía sempre, dava uma passada nos ensaios, que era ali no Teatro São José. E eu resolvi voltar ao teatro. Eu digo, não, vou voltar, foi isso já acho que em 85, eu digo, eu vou voltar e vou fazer o que eu quero. Resumindo, me separei da mulher, né? Saí do banco, pedi demissão do Banco do Estado do Ceará e digo, vou fazer o que eu amo na minha vida, né? Não adianta que eu não nasci para ser bancário. E tinha uma coisa engraçada que eu trabalhava ali na central do BEC, no centro, e eu trabalhava no terceiro andar, e eu descia, eu não aguentava passar mais de 1 hora sentado. Aí eu descia, dava uma volta no quarteirão, subia. Trabalhava mais 1 hora, descia, dava uma volta no quarteirão, eu queria ver alguém, queria falar com alguém. Né? E até que me chamaram todo no departamento, o chefe chamou todo mundo e disse, ó, tem uma pessoa aqui que decide que sou eu, e eu não aguento realmente. E aí eu resolvi sair do banco, né? Casei de novo com uma grande pessoa que para mim é uma das grandes atrizes de Fortaleza, chamada Neidinha Castelo Branco, e aí começou a história do humor, né? O que tinha me marcado na minha vida, que na década de 80 eu tinha assistido um espetáculo no Rio de Janeiro chamado Diz e Croquetes, que era um espetáculo no qual 6 homens, né, atores maravilhosos, Ciro Barcelos, Lene Daly, Cláudio Tovar, eles faziam figuras femininas e faziam um espetáculo. E esse espetáculo, o Lene Daly foi coreógrafo da Laísa Minelli, foi coreógrafo. E ali eu me fascinei, né, pela ousadia, né, pela irreverência, e aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu me casei com a Neidinha, eu voltei àquela ideia. Neidinha, vamos montar um espetáculo de comédia. Fortaleza geralmente não tinha comédia na década de 80, né? As pessoas não ousavam montar porque não era teatro e era besterol, né? Então as pessoas, elas tinham receio mesmo, né? Eu digo, não, vamos montar, né? E montamos no Teatro Universitário, espetáculo que vocês não vão pensar, mas você vê o que é o destino. Antes de estrear, a Neidinha fazia o papel de uma mãe, que levava a filha para fazer um strip, a filha muito certinha, e a Neidinha desiste. Quando a Neidinha desiste, eu chego para o elenco e digo, eu quero fazer essa mãe. Pessoal, tu não tem condições, tu é uma pessoa séria, tu é uma pessoa calada. E eu não conseguia nem ensaiar, porque eu nunca decorei texto na minha vida. Tudo meu muito de improviso, eu não sabia, né? E o pessoal tá vendo que tu não vai conseguir, tu não consegue, tu não consegue. Chegou no dia, a grande revelação do espetáculo foi uma mãe que eu fazia, né? Que era... Aí, depois nisso, a Neidinha voltou e passou a ser a filha, né? A minha ex-mulher. E nisso, nós montamos esse espetáculo. Foi quando a dona de casa foi assistir e disse, por que é que você não faz essa mãe na minha casa noturna? Que era uma casa da Ana Risato, chamado Cas Bar, não é Cais, é Casa ali, que era Bar no Estúdio com Abolição. E ali, às quintas-feiras, eu comecei a fazer essa mãe muito louca que entrava pela plateia e começava a conversar com as pessoas. E nisso, né, a Ana, eu tenho um agradecimento muito grande, né, porque ela me deu muita força, né, naquele momento que eu precisava, porque eu tinha saído do banco, não tinha financeiramente ruim, mas feliz, né, porque eu acho que dinheiro ele ajuda, mas não traz felicidade, né, e a gente tem que fazer o que ama. E aí ela começou a me ajudar, né, começou a me ajudar, montei o primeiro festival que chamava-se Teatro Quê, que era esquetes de humor, esquetes de comédia, né, que você vê, né, em 86 a gente montou um festival de humor, né, lá no Casbar. E nisso foi que começou a minha carreira de humor. Foi exatamente em 1986, assim, foi final de 85, mas eu digo assim, que começou porque é quando eu tenho documentação, né. A minha primeira matéria de jornal foi em 1986, está arquivada até hoje, está guardada até hoje, que começou realmente o humor nos bares, né. Quando eu comecei a partir para os bares e comecei... Porque a gente ia para o teatro, as pessoas não iam assistir, aí eu digo, eu vou fazer igual o Milton Nascimento. O artista tem que ir onde o povo está, e eu fui e deu certo.